Neste momento, daremos início à cerimônia de apresentação das atividades da catedrática Suzana Malcorra, titular da Cátedra José Bonifácio em 2022 e 2023, ocasião em que haverá o lançamento do livro coordenado pela catedrática, Perspectiva Feminista para uma Nova Governança Global, publicado pela EDUSP e que resulta do trabalho por ela realizado na Universidade de São Paulo. Para a composição de mesa, convidamos o professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo e responsável pela saudação à catedrática. Professora doutora Suzana Malcorra, catedrática em 2022 e 2023. Professor Dr. Pedro de Abreu Dalari, coordenador do Centro Ibero-Americano e diretor do Instituto de Relações Internacionais. E o senhor Rafael Gomes, superintendente do Santander Universidades. Registramos e agradecemos as seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial: professor Dr. Paulo Nussensweig, pró-reitor de Pesquisa e Inovação; professora doutora Ana Lúcia Duarte Lana, pró-reitora de Inclusão e Pertencimento; professora doutora Suzana Inês Córdoba de Torresi, pró-reitora adjunta de Pesquisa; e professor doutor Alexandre Sainz, diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. Ouviremos agora as palavras de abertura do coordenador do Centro Ibero-Americano e diretor de Relações Internacionais, professor Dr. Pedro de Abreu Dalari. Magnífico reitor, estimada vice-reitora, catedrática Suzana Malcorra, Rafael Gomes, superintendente de Santander Universidades, em nome de quem saúdo todas e todos presentes nessa cerimônia, que será breve, mas como todos os anos ocorre, muito significativa para o Centro Ibero-Americano, para o Instituto de Relações Internacionais e quero crer que também para a Universidade de São Paulo, e o prestígio que decorre da presença neste evento do magnífico reitor e da vice-reitora é a evidência, né, de que, de alguma maneira, este projeto se soma às iniciativas que marcam a presença da Universidade de São Paulo na sociedade brasileira e na comunidade acadêmica, eu diria até mundial, né? Este evento estava previsto para se realizar inicialmente no auditório da Brasiliana, como nos anos anteriores, por conta, inclusive, de sua inserção neste ano na programação do projeto USP Pensa Brasil, que vem sendo coordenado com brilhantismo por nossa querida vice-reitora, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Por circunstâncias do momento, acabou sendo transferido para a sala do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, que é o centro de tomada de decisões de toda a vida desta universidade. E esta circunstância acabou sendo muito interessante para nós resgatarmos a história no momento em que a cátedra completa 10 anos de produção, com a entrega do 10º volume, né, da coleção, produzido pela 10ª catedrática, né? Esta iniciativa nasceu na sala do Conselho Universitário, magnífico reitor. Ainda na instalação anterior, em 2011, por iniciativa do então pró-reitor de pesquisa, professor Marco Antônio Zago, depois reitor da universidade, atual presidente da FAPESP, foi criado o Centro Ibero-Americano
da Universidade de São Paulo como um núcleo de apoio à pesquisa. E papel fundamental teve nessa criação a então diretora do Instituto de Relações Internacionais, professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que está aqui entre nós, ali ao fundo, na concepção do Centro Ibero-Americano como um centro que apoiaria a investigação acadêmica, porque era um centro ligado, era um NAP, né, um Núcleo de Apoio à Pesquisa, no âmbito da Universidade de São Paulo, com temas sobre a Ibero-América, né, a conjuntura política, econômica, social e cultural ibero-americana, né. E logo na sequência, quando então se planejou o funcionamento do CIBA, como ficou conhecido o Centro Ibero-Americano, e tendo cabido a mim a coordenação, né, do CIBA, por obra e graça da professora Maria Hermínia e do professor Zago, houve então a criação da Cátedra José Bonifácio, né, uma iniciativa consubstanciada inclusive numa portaria do reitor. Por isso é que eu conversava até com o professor Carlotti, se criou, né, a praxe de que as cátedras na Universidade de São Paulo são criadas por portaria do magnífico reitor, porque é isto que dá a elas o caráter de uma cátedra da universidade, né? E na criação desta cátedra, né, o anúncio também foi feito na sala do Conselho Universitário. Em dezembro de 2012, na última sessão do ano, foi anunciada então a criação da cátedra e que o ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, seria o primeiro catedrático. Na sessão do Conselho, houve inclusive a exibição do vídeo de uma entrevista feita com Ricardo Lagos, em que ele manifestava a aceitação da ocupação da cátedra, isso em 2012. Na inauguração do Centro Ibero-Americano, na sala do Conselho Universitário, foi orador, né, o então secretário-geral da Secretaria-Geral Ibero-Americana, ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias. Então, com as bênçãos de Iglesias e de Lagos, a cátedra nasceu, né, fadada ao sucesso, né? O que nós tínhamos que fazer era evitar prejudicar aquilo que já havia nascido de uma maneira adequada. E aí passaram a se suceder os catedráticos, né? 10 catedráticos, chegamos à 10ª catedrática, né? E ao invés de tecer longas considerações sobre cada um e cada uma, eu apenas mostro o produto do trabalho desses catedráticos e catedráticas na USP. A cada ano, ao final da jornada, a catedrática ou catedrática apresenta o seu trabalho, como Suzana Malcorra está fazendo hoje, e entrega um livro, né? É um projeto, portanto, de apoio à pesquisa com uma produção muito intensa. É difícil ver um projeto que a cada ano produz um livro com temática diferente. Então, temos a primeira obra de Ricardo Lagos, América Latina no Mundo, depois Henrique Iglesias, né, o uruguaio que presidiu o BID, os desafios da América Latina no século XXI. Mudamos para a área da cultura com Nery da Pinhon, lamentavelmente falecida no ano passado, a primeira brasileira, a primeira mulher que discorreu sobre as matrizes do fabulário ibero-americano. Depois Felipe González, ex-primeiro-ministro da Espanha, esteve conosco e de maneira profética, né, discorreu sobre governança e a crise da democracia representativa. Na sequência, Beatriz Paredes, com o mundo indígena na América Latina. Beatriz Paredes, que esteve conosco aqui segunda-feira, né, e ao lado da professora Maria Arminda, inaugurou, né, o USP Pensa Brasil, as atividades do USP Pensa Brasil. A gente costuma dizer que não existem ex-catedráticos e ex-catedráticas, existem antigas catedráticas e antigos catedráticos, porque a gente sempre dá um jeito delas e deles voltarem aqui à Universidade de São Paulo, como certamente, né, ocorrerá com nossa atual catedrática Suzana Malcorra. Depois de Beatriz Paredes veio a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que retomou a temática de Felipe González, falando sobre democracia, liderança e cidadania na América Latina. Na sequência, 2 catedráticos que se debruçaram sobre temas de economia política, né? Henrique Garcia, que presidiu a CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, por 3 décadas,
que tratou de desenvolvimento e cooperação na América Latina, e José Antônio Ocampo, até recentemente ministro da Fazenda da Colômbia, que tratou de governança internacional e desenvolvimento. No ano passado tivemos o lançamento do livro de Rubens Recupero, né, que, como não podia deixar de ser, no bicentenário da independência do Brasil, concentrou-se no estudo justamente, né, do balanço e dos desafios do bicentenário da independência, né? E neste ano, Suzana Malcorra, que apresenta agora seu trabalho e, para usar uma expressão que existe em português, não sei se existe da mesma maneira em espanhol, né? Matou a cobra, né? E mostra a cobra morta, né? Está aqui o livro, né? Não só desenvolveu todo o trabalho, mas como, né, ao final mostra, com o lançamento do livro, né, aquilo que produziu, né? Esses livros, desde 2019, passaram a estar todos eles disponíveis no site da IDUSP, né? Então, se vocês conseguirem mirar o telefone celular de vocês nesse QR Code, vocês vão ter acesso à página do site da IDUSP, que tem todos os 10 livros de acesso livre. São, me informava outro dia a equipe da IDUSP, os livros que estão na página de livros abertos da IDUSP de maior número de downloads da editora, né? Hoje já devem ser mais de 15 mil downloads, e são, somando-se os artigos de cada livro tem cerca de 20 artigos, magnífico reitor, são cerca de 200 artigos produzidos nos últimos 10 anos, portanto, muito recentes do ponto de vista da investigação científica sobre os mais diferentes temas da Iberoamérica, né? No registro dessa obra, né, nós temos que fazer muitos agradecimentos. Eu vou ser econômico, porque nem daria para agradecer a todas e todas que colaboraram nesses 10 anos. Primeiro, a reitoria da Universidade de São Paulo, aos seus reitores, vice-reitoras desse período, né? A cátedra vem já, estamos no 4º reitor, e com todos eles um apoio muito significativo, como se verifica com o atual reitor e atual vice-reitor, e nós somos muito gratos. A pró-reitoria de pós-graduação, porque todos os anos é a pró-reitoria de pós-graduação que nos ajuda na formação do grupo de pesquisa, mandando o edital para todos os programas de pós-graduação, para que nós selecionemos pesquisadoras e pesquisadores para integrarem o grupo de pesquisa. A pró-reitoria de pesquisa e inovação, e aqui registro e agradeço a presença do pró-reitor Paulo Bussensweig, porque o CIBA, que gerencia a cátedra, é um núcleo de apoio à pesquisa daquela pró-reitoria, e encontrando-se administrativamente vinculado ao Instituto de Relações Internacionais, né? Ao Banco Santander, né? E aqui na pessoa do Rafael Gomes, que tem sido um amigo frequente, todos os anos temos contado com a presença dele, que é o parceiro ideal, né? Tem uma relação de confiança extrema no trabalho da universidade, em nenhum momento houve qualquer tipo de ingerência na autonomia da universidade e na condução do seu projeto, e o Santander, nesses 10 anos, foi o financiador da Cátedra José Bonifácio, evidentemente com o apoio de todo o financiamento que decorre da própria universidade através de toda a sua estrutura. Tenho que registrar também a toda a equipe do Centro Ibero-Americano. Eu tenho aqui vários pesquisadores, professores colaboradores que estão aqui entre nós, mas eu queria fazer um registro especial, magnífico reitor, por conta da circunstância do momento, inclusive dando tintas reais a algo que tem estado presente na sua explicação sobre o funcionamento da universidade, que é a presença entre nós de bolsistas do Programa Unificado de Bolsas, do Programa PUB, que são fundamentais, né? Nos últimos dias, né, a obra de Suzana Malcorra foi organizada, foi coordenada por ela, organizada com apoio, né, da professora, pós-doutoranda nossa, professora da Unifesp, Marina Guzmão de Mendonça, que está aqui presente, e do professor Fernando Blasco, que está em Madrid, mas está nos acompanhando pela internet, né? Mas no final já a IDUSP nos mandou as provas dos artigos, e eu não ia incomodar mais esses dois colegas. Então eu me vali num trabalho que varou o final de semana das bolsistas PUB
do Centro Ibero-Americano, magnífico reitor, que moradoras da Zona Leste de São Paulo, que tem na ajuda que a universidade dá um apoio fundamental e que corresponderam enormemente e fizeram a checagem de todas as provas. Não haveria este livro se não fosse as bolsas PUB da Universidade de São Paulo. Eu peço até que se identifique, levante a Rayane, né? A Júlia, né? Que está ali, depois os bolsistas PUB que estão conosco no CIBA e no CAEN, o Adriel está ali também, né? Amanda está aí, Amanda, né? Ou seja, magnífico reitor, o senhor fala em números e está correto. E aqui a materialidade, esses números não são números, são pessoas que trabalham pela universidade e que respondem ao estímulo que a universidade dá com esse programa de bolsas. E aqui eu não posso deixar de registrar e agradecer também a presença da pró-reitora de Inclusão e Pertencimento, a pró-reitora Ana Lana, que está aqui, porque este trabalho, que não tem sido suficientemente valorizado, tem sido fundamental na vida da universidade. Eu faço questão de agradecer. Passo, então, para finalizar, algumas considerações sobre o trabalho da nossa catedrática. Já falei do CIBA, já falei da cátedra, já falei das catedráticas e do catedrático, e chego à nova catedrática. Suzana Malcorra desenvolveu aquelas atividades, eu não vou me estender, que fazem parte do cardápio habitual da cátedra. Dirigiu o seu grupo de pesquisa, fez conferências abertas, fez seminários e eventos fechados, usou da imprensa universitária para fazer a disseminação da sua reflexão aqui na Universidade de São Paulo, em torno do tema da participação da mulher na governança internacional. Como cada catedrático e cada catedrático que a antecedeu, ela escolheu um tema, o tema foi esse, e sobre isso ela discorreu. Mas toda a catedrática e todo catedrático, magnífico reitor, magnífica vice-reitora, agrega uma novidade. E quem me explicou a novidade de Suzana Malcorra foi um pesquisador da cátedra, que ao fazer uma apresentação numa aula do curso Temas Contemporâneos da Ibero-América, que é realizado, é um curso de pós-graduação no IRI, que discute o tema, o livro, né, e os seus artigos, esse pesquisador disse o seguinte: a catedrática não veio aqui discutir um tema que ela tinha escolhido, a catedrática veio defender uma tese, e pela primeira vez isso ocorreu na cátedra. A catedrática não veio aqui para fazer nós uma reflexão, ela veio para nos convencer de uma tese, né? Eu acho que caberia até hoje, ao invés de uma cerimônia, uma banca de doutorado porque o livro Perspectiva Feminista para uma Nova Governança Global encerra uma tese, né? A tese da catedrática é a de que tem que haver uma mudança no paradigma da governança internacional, e essa mudança se dá pela busca da igualdade de gênero, eu diria até mais, de uma primazia da participação da mulher. E há uma novidade, porque isso não se dá apenas no contexto de uma reflexão sobre os direitos decorrentes da igualdade de gênero, que é uma reflexão que a gente faz desde meados deste século, né? Do século passado, mas se dá numa perspectiva diferente. Não só a participação da mulher em instâncias de governança, ela refletiria um princípio de direito ou até moral, né, de defesa da igualdade de direitos, mas ela deveria se dar em nome de uma maior eficácia ou mesmo eficiência no funcionamento dessas instituições. Essa é a tese, né? A tese é de que a necessidade da participação das mulheres na governança internacional não decorre apenas da busca do atendimento do princípio da igualdade de gênero, decorre da necessidade urgente de se buscar mais eficácia e eficiência no funcionamento das instituições, né? E a cátedra estimulou pesquisadores e pesquisadoras a irem atrás de evidências científicas que comprovem, vice-reitora Maria Arminda, esta evidência, ou seja, a presença das mulheres na governança das instituições, inclusive internacionais, gera melhores resultados. E isso se torna ainda mais relevante
no momento em que a urgência das crises do nosso tempo demanda rapidez na mudança dos mecanismos de governança, né? Nós não estamos sendo capazes, nós, a civilização, de respondermos com a urgência necessária às crises no aquecimento global, na possibilidade de volta da ameaça nuclear, nas pandemias, nos riscos à democracia. E, portanto, essa é a tese de Suzana Malcorra: a presença de mulheres na governança internacional poderia ter um efeito catalisador, poderia funcionar como um gatilho para uma aceleração das mudanças que são uma exigência do nosso tempo. Então, a catedrática veio aqui defender tese, né? O livro que vocês têm na mão é uma tese, né? E mais, nossa vice-reitora falará sobre isso. Veio para defender também uma proposta muito concreta, que é o engajamento da Universidade de São Paulo numa campanha para que a próxima secretária-geral da Organização das Nações Unidas, que será escolhida em 2026, seja uma mulher, e como a vaga cabe à América Latina, uma mulher latino-americana, né? Porque não adianta discutir em tese a ideia da perspectiva feminista. Há que se criar momentos de tensão, inclusive na esfera internacional, que coloquem em causa esta proposta muito concreta. E a ideia que a catedrática apresentou ao magnífico reitor, à vice-reitora, é de que a paternidade e a maternidade, para ser coerente com o que eu estou falando, não seja apenas dos países, mas que seja da sociedade civil da América Latina. E nada melhor para representar a sociedade civil latino-americana do que as universidades, né? Esta é a ideia, né? Então, ela deixa aqui uma tese, deixa uma proposta e vai embora, nos deixando cheio de trabalho agora para fazer, né? Como deve ser. Eu finalizo com uma referência que me parece que vai fazer todo sentido aqui e vai sintetizar muito o que eu penso da participação de Suzana Malcorra nesse trabalho. Suzana Malcorra é argentina, mas é de Rosário, né? Que é a terra de Lionel Messi, né? Lionel Messi é conhecido como El 10, né? Porque usa o número 10 na sua camisa no selecionado argentino, né? Pois bem, Suzana Malcorra, a 10ª catedrática, é La 10, a nossa 10ª catedrática, a nossa sempre catedrática, a quem magnífico reitor, vice-reitora, a Universidade de São Paulo deve todos os agradecimentos pelo trabalho que realizou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Registramos também a presença da professora doutora Eliane Berlato, coordenadora adjunta da CODAGE, e da professora doutora Célia Regina Garcia, assessora do reitor. Ouviremos agora as palavras do senhor Rafael Gomes, superintendente do Santander Universidades Brasil. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, professor Carlotti. Bom dia, vice-reitora. Bom dia a todos da mesa. Pedro, Suzana Malcorra. Para a gente do Santander é de fato um orgulho estar próximo e apoiando todos esses anos, todas essas edições tão relevantes. Compactuo com o Pedro quando diz que é La 10, mencionando a Suzana Malcorra, porque para a gente no Santander liderança feminina também é uma pauta, inclusive formal, expressa, buscada por todos dentro do banco, por um período aí de 3, 4, 5 anos, a gente quer ter a maioria de mulheres na liderança. A gente está no caminho para isso acontecer, e não na diversidade só feminina, mas também racial,
outras diversidades dentro do banco, que a gente acredita que é isso que movimenta a sociedade e não só a educação. Dizer que reconhecer os bolsistas aqui citados, Gerson Damiani, executivos do Santander, agradecer pelo apoio. O Banco Santander é o banco hoje global que mais investe em educação no mundo. São mais de 2 bilhões e 200 milhões de euros em 25 países diferentes. Foram mais de 1 milhão e 100 bolsas espalhadas por todos esses países. São parcerias com mais de 1.300 instituições de ensino no Brasil e globalmente. O professor Carlotti teve a experiência de estar presente conosco no Encontro Internacional de Reitores, em Valência, realizado em maio desse ano, onde a gente reuniu mais de 100 universidades do Brasil, que se juntou a mais 600 universidades do mundo inteiro, principalmente nessa delegação da Espanha, que foi a maior. A nossa do Brasil foi a segunda maior, então a gente tem muito orgulho disso, de ter um relacionamento muito próximo das universidades e, em especial, a USP, que a gente tem, de fato, uma proximidade não financeira de apoio aos projetos, mas de uma parceria muito próxima, de um relacionamento até pessoal com todos os envolvidos aqui. Comentar que a gente está muito orgulhoso de, recentemente, ser reconhecido pela revista Fortune como uma das 50 empresas que mudam o mundo. Então, estou falando de empresas como GM, Tesla, Walmart, Mercado Livre. Santander é a única instituição financeira, principal instituição financeira que está presente nessa publicação, pelo apoio ao empreendedorismo, educação, emprego, através das nossas empresas coligadas. Por exemplo, a Universa, que apoia emprego, esteve presente no Encontro Internacional de Reitores. E a gente quer continuar apoiando tanto a USP quanto a sociedade. A gente quer ter esse impacto global pela educação, empreendedorismo e emprego, como eu disse. Então, estamos aqui parceiros, seguimos parceiros da Cátedra, seguimos parceiros da USP. É um orgulho vê-los aqui empenhados no mesmo propósito que a gente tem, e, em especial, nessa última publicação, o tema de liderança feminina, que para a gente é tão importante também. Obrigado. Convidamos agora a professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo, para realizar a saudação à catedrática. Bom dia a todas as pessoas. Quero cumprimentar o nosso magnífico reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti, cumprimentar a mesa, a catedrática Suzana Malcorra, professor Pedro Dalari, senhor Rafael Gomes, em nome da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, querida amiga, cumprimento todas as autoridades acadêmicas e quero agradecer muito esse convite. Cumprimento os pró-reitores, professora Ana Lúcia Duarte Lana, professor Paulo Nussenswein. É uma honra estar aqui. Eu não saberia traduzir melhor esse sentimento. Por quê? É uma honra permeada de orgulho. Eu tenho orgulho de participar de uma universidade na qual existe uma cátedra Professor Pedro, extraordinária como essa, que com 10 edições mantém uma regularidade
de pesquisa e trazendo sempre temas altamente relevantes para o debate na universidade e o debate latino-americano, sobre a América Latina e a cultura ibérica. Completaria. Além do mais, eu quero chamar a atenção que a catedrática Suzana Malcorra é a 4ª catedrática em 10, la 10, como disse o professor Pedro Dalai. E sempre com mulheres notáveis. A escritora Nélida Pinhon, a embaixadora, senadora Beatriz Paredes, que anteontem estava aqui na USP e participou da abertura do evento USP Pensa Brasil, coordenado pela vice-reitoria, a presidente Laura Tintila e agora a nossa Suzana Malcorra. Suzana Malcorra é uma mulher notável, porque, além de ser uma intelectual de grande calibre, ela é também uma líder global sobre as questões de gênero e as questões da mulher. E, ao mesmo tempo, não deixou de ocupar cargos fundamentais, cargos políticos importantes em momentos decisivos. Foi ministra das Relações Exteriores e participa da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas. Por isso, além do mais, uma intelectual do perfil dela e que não abre mão de ocupar papéis relevantes no cenário mundial e com temas relevantes, isso a torna uma pessoa ímpar no nosso meio. Suzana Malcorra é também uma personalidade muito forte. Eu estive com ela algumas vezes e todas as vezes pude apreciar uma mulher que tem um engajamento e que tem uma proposta para o mundo. E isso a torna também uma personalidade muito especial. Esse livro, sobre perspectiva feminista para uma nova governança global, ele é um livro não só que trata da questão do gênero em várias facetas, mas ele tem uma tese, como disse o Pedro, né? Ele traz uma proposta. E essa proposta, que pode ser encerrada na ideia de que é preciso mulheres nos organismos centrais do mundo e que a presença das mulheres oferece uma perspectiva funda de mudança. Por isso que essa tese, ela é uma tese tão forte. Porque, ao mesmo tempo, quando falamos em equidade de gênero, nós estamos defendendo direitos. A perspectiva dos direitos, sem cuja afirmação o mundo não avança. Todas as pesquisas feitas sobre gênero, e como eu sou cientista social, sou socióloga, acompanho, elas revelam que as mulheres são hoje os agentes de mudança no mundo. Desde as práticas cotidianas, a concepção de família e uma abertura para receber a mudança,
e para promover a mudança. Ora, o mundo tão esfacelado como o nosso, que nos cria uma insegurança que eu creio é muito profunda, perceber e tratar dos rumos dessa transformação tem nas mulheres um agente fundamental, um agente central. Então, para além da perspectiva dos direitos que precisamos defender se quisermos ter um mundo mais civilizado, há também um projeto por trás disso, que é essa compreensão da importância das mulheres na transformação da vida, na transformação do mundo. Quando Susana Malcorra aponta e afirma, e eu reproduzi no meu pequeno texto, que seria notável que uma mulher ocupasse o cargo de secretária-geral da ONU, dado que a próxima vaga é da América Latina e Caribe, ela está, no fundo, revelando todo um projeto para o mundo, um novo projeto para o mundo. Nós, de fato, estamos vivendo tempos muito inseguros, tempos nos quais a vida não só é insegura, mas nós vivemos a pura fragmentação, que é o tema, no fundo, do USP Pensa Brasil. As mulheres são fundamentais na construção dessa perspectiva do comum. Por quê? Porque, como agentes da mudança, e é possível entender por que razão isso acontece, não é o caso agora de chamar atenção, elas estão voltadas para a construção de uma noção de comum. A questão da equidade de gênero, ela é tão fundamental para construir relações civilizadas que, se olharmos, temos não só, ao mesmo tempo que a ascensão das mulheres em muitas instituições, nós temos contratendências. Olha o que está acontecendo no Congresso Brasileiro, sobre o número de mulheres nas eleições. Então, esse movimento não é só ascensional, ele está submetido a muitas tensões. Na própria universidade, e aqui tem uns dados que eu apresentei no fim, que é uma instituição dita isonômica, é possível perceber que o padrão da desigualdade de gênero numa universidade como a USP, ele é o mesmo em 20 anos, com muito poucas mudanças. E é muito diversificado também, né? Tem áreas nas quais a igualdade é maior, em outras áreas é quase inexistente. Isso revela que precisamos de políticas afirmativas nesse campo. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse cenário, se continuar sem uma intervenção direta, ele dificilmente mudará muito significativamente. É claro que vivemos também na Universidade de São Paulo um período muito propício para isso, desde a construção da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E eu chamaria atenção para a personalidade do reitor, que é uma figura aberta à mudança e que valoriza a equidade de gênero.
e que tem isso como um projeto. Quando temos parcerias dessa ordem, nós temos também horizontes que podemos perseguir e ter mais certeza do que sobre o nosso futuro. Esse problema tão central no mundo contemporâneo, né? Quando era estudante, tinha um livro que eu gostava muito. Hoje ele seria considerado démodé, e talvez nem os coletivos feministas gostassem dessa afirmação, que é um livro do Marcuse, Eros e Civilização, que é toda uma interpretação do ponto de vista não só da sociologia, mas, sobretudo, da psicanálise sobre a civilização. E lá pelas tantas, ele diz o seguinte: o mundo moderno, o capitalismo, sobretudo, destruiu a perspectiva feminina do mundo, ou feminista, eu acrescentaria, do mundo, porque instaurou o puro interesse, o individualismo do mercado e a busca racional do lucro, diz Marcuse. Portanto, uma racionalidade prática e não uma racionalidade dos fins, dos valores. Portanto, trazer as mulheres para a vida social será uma verdadeira revolução. Ele termina dizendo isso. Por que eu acho que talvez os coletivos contemporâneos não gostassem dessa análise? Eu acho notável, simplesmente, porque ele diz, é o mundo do feminino. Mas há, com certeza, um lugar do feminino no mundo, do feminismo no mundo. E é isso que o livro da catedrática Suzana Malcorra traz como uma notável contribuição, que é também uma notável contribuição à perspectiva dos direitos, uma notável contribuição ao pensamento da América Latina, da cultura ibérica e, mais do que isso, da governança global. É por essa razão que eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu própria sou uma mulher na vida pública e eu tenho muita consciência desse papel, do que isso significa e do exemplo que nós temos que trazer. Muito obrigada. Eu cumprimento a Marina Mendonça, o Fernando Blasco, pela organização do livro, a todos os estudantes que participaram. Isso nos orgulha muito, particularmente. Agradeço o Banco Santander por esse apoio longo, né, professor Pedro, e que tem resultado nessa cátedra, que é uma instituição notável da Universidade de São Paulo. Eu tenho acompanhado desde o início e participado, eu tenho clareza sobre isso. Muito obrigada por esse convite e essa honraria que a catedrática Suzana e a cátedra José Bonifácio me concederam nesse momento. Muito obrigada. Registramos também a presença do professor Dr. Hussam Eldine Zayer, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária. Ouviremos, então, agora as palavras da catedrática Suzana Malcorra, titular da Cátedra José Bonifácio em 2022 e 2023. Bom dia a todos e a todas. Você saberá me desculpar, mas falarei em espanhol, para não maltratar sua língua com meu péssimo português.
señor rector, señora vicerrectora, miembros del claustro, alumnas y alumnos, señoras y señores, señor representante de Santander Universidades, particularmente gracias. Hoy, ante esta audiencia en la prestigiosa Universidad de Sao Paulo, me siento realmente honrada de estar aquí. Me llena de orgullo y gratitud el haber asumido la responsabilidad y disfrutado del inmenso placer que ha supuesto mi experiencia de este año como catedrática de la USP. Quiero empezar destacando la relevancia de esta ocasión, marcada por la presentación del libro Visión feminista sobre una gobernanza global, fruto de una colaboración única, y quiero reforzar eso, una colaboración única entre destacados expertas y expertos de renombre internacional, un grupo de alumnos que decidió aceptar el desafío y que todos generosamente participaron en este proyecto. No puedo dejar de agradecer y reconocer la contribución de cada persona involucrada en este libro. Sus nombres son numerosos, pero también tengo que decir que muchos de los que contribuyeron, como lo dijo Pedro Dalari, sus nombres no necesariamente están en el libro y a ellos un especial agradecimiento. Esta obra que presentamos hoy simboliza el cierre de la 10ª edición de la Cátedra José Bonifacio. Lo que he aprendido me da el título de la 10 para competir con Messi y eso me hace realmente sentir muy orgullosa. Cuento en el prólogo del libro que hoy presentamos en sociedad que cuando el profesor Pedro Dalari me extendió la invitación para liderar esta 10ª edición de la cátedra, mi primera reacción fue la de declinar, dados los numerosos compromisos que ya tenía asumidos. Sin embargo, y gracias a la intervención de dos distinguidos catedráticos y amigos, Enrique Iglesias y Enrique García, cuya perseverancia superó mi reticencia, acá estoy. Y acá estoy habiendo, como dije, experimentado una vivencia increíble, que es ser parte de la comunidad de la USP. Durante mi tiempo aquí pude recorrer el hermoso campus, es maravilloso. Ese verde que tiene es una cosa increíble. Siempre decía que me recuerda a los campus que hay en Nairobi, que tienen un verde similar. También conocer a colegas que hoy son ya amigos, pero lo que es más importante, interactuar con un alumnado diverso y lleno de perspectivas enriquecedoras con el que trabajé muy cercanamente. Enormes gracias entonces van a la vicerrectora, María Herminda, y al profesor Dalari por darme esta oportunidad. El tema de esta cátedra es la perspectiva feminista para una nueva gobernanza global y nos exige reflexionar sobre lo que yo creo es la necesidad imperante de repensar el sistema multilateral y la gobernanza global para estar en condiciones de abordar los desafíos del siglo XXI. Un enfoque que quiero destacar se hace mucho en muchos sitios, pero no necesariamente con la perspectiva que yo decidí darle, esta perspectiva de proponer una tesis, que es la perspectiva del rol de la mujer en ese proceso. Como presidenta de GWL Voices, una asociación que se dedica al fortalecimiento del multilateralismo y al empoderamiento de la mujer dentro de ese sistema, me pareció muy importante impulsar esta reflexión, esta tesis, en el ámbito académico. El contenido de este libro revela múltiples enfoques y puntos de vista, cada uno de los cuales subraya la importancia de la plena participación de la mujer
en un sistema de gobernanza renovado que, como comunidad global, estamos llamados a construir. Estoy firmemente convencida de que la contribución que estamos haciendo desde esta cátedra y desde la Universidad de Sao Paulo puede marcar el comienzo de un recorrido nuevo y distinto. Este camino debiera ser capaz de conducirnos hacia un modelo de arquitectura multilateral que represente verdaderamente al mundo actual en todas sus dimensiones, desde la distribución del poder geopolítico, político, económico y social, hasta el cumplimiento cabal de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, que nos insta, y cito, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del ser humano, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Fin de la cita. Esta carta, que se firmó en 1945, con una destacada participación e influencia de nuestra región, ha sido ratificada por 193 países a esta fecha. Representa una visión progresista que, lamentablemente, aún no se ha traducido completamente en su implementación, a pesar de que está a punto de cumplir 80 años. El trabajo que realizamos desde GWL Voices, la organización que presido, revela la triste realidad de esta brecha entre palabras y acciones. Algunos de los indicadores derivados de nuestro análisis de 33 organizaciones del sistema multilateral son esclarecedores. Desde su creación, solo el 12% del tiempo ha habido mujeres al frente de estas instituciones. 13 organizaciones de las 33 analizadas, incluyendo la Secretaría General de las Naciones Unidas, nunca han tenido una mujer como líder hasta la fecha de la publicación del informe. 5 organizaciones han tenido solamente una vez una mujer a la cabeza. En áreas críticas como paz y seguridad o finanzas, particularmente en los bancos de desarrollo regionales, la participación de la mujer es prácticamente nula. Esos datos demuestran que el compromiso expresado en las palabras de la Carta está lejos de materializarse en la realidad. Señoras y señores, es indiscutible, y lo destacaba la vicerrectora, que la complejidad de los desafíos interconectados que enfrenta el mundo actual exige la plena incorporación de la mujer en todos los niveles de la gobernanza global, incluyendo su liderazgo. Nuestra aproximación transversal como mujeres nos permitirá abordar estos problemas de una manera más eficaz, creativa y conducente. El liderazgo femenino aporta una forma diversa y enriquecedora a la búsqueda de las soluciones a problemas globales apremiantes, tales como el cambio climático, la desigualdad entre los países y dentro de los países, las tensiones geopolíticas, la migración, la inequidad financiera y tributaria, por mencionar solo algunos ejemplos. En un momento en el cual observamos una aceleración en la carrera armamentística y un incremento significativo en la inversión presupuestaria de defensa en casi todas las regiones del mundo, que va en detrimento de los compromisos a activamente soluciones en lugar de generar problemas. Por todo esto es que quiero expresar mi sincero agradecimiento a la vicerrectora por el liderazgo en la promoción de la elección de la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas dentro de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe,
creando una red de universidades que apoyen esta propuesta. Esta propuesta se alinea con la rotación geográfica estipulada dentro del sistema de las Naciones Unidas, por la que nos corresponde por derecho el liderazgo de la ONU en el próximo ciclo. Latinoamérica es una región que ha mantenido la paz entre los países de manera consistente en las últimas décadas. Es una región de paz, lo cual es un logro destacable y motivo de orgullo. Debemos ser capaces de compartir esta visión de paz con el mundo entero. Y qué mejor manera de hacerlo que desde la posición de liderazgo en la organización que fue creada con ese propósito. Y nuevamente cito, el de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Fin de la cita. Esto es parte del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, más necesario que nunca. Es cierto que nuestra región enfrenta desafíos internos, siendo la desigualdad seguramente el más significativo de todos. Sin embargo, también podemos encontrar inspiración en las numerosas experiencias exitosas que hemos vivido. Por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización de nuestra región, que es, en el contexto actual, un ejemplo de absoluta centralidad. Tenemos también una juventud vibrante que lucha por ocupar el espacio que le corresponde. Nunca en la historia hemos tenido en la región tantos jóvenes educados como en este momento. Necesitan su oportunidad. Tenemos una rica biodiversidad y podemos hacer un aporte al cambio climático como punto de partida para contribuir a la búsqueda de soluciones globales. Y una líder latinoamericana podría ser el eje de ese cambio que tanto se necesita. Señoras y señores, debemos aspirar a construir un mundo mejor para todas y para todos. Uno que esté centrado en las personas, en el planeta y en la prosperidad sin contradicciones. Esas 3 P son los pilares fundamentales de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Recientemente, durante el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un debate crucial sobre el estado de implementación de esta agenda en su punto medio del recorrido. Lamentablemente, todos los indicadores apuntan a un retraso significativo en relación a los avances esperados para alcanzarlos en el año 2030. Es innegable que la pandemia ha tenido un impacto regresivo en nuestros esfuerzos, pero debemos reconocer que las decisiones políticas a nivel mundial también desempeñan un papel crucial en este estancamiento. Lo dije al principio, la creciente militarización del mundo a menudo resulta en que las inversiones necesarias en el desarrollo social y económico son pospuestas o, peor aún, canceladas. Los indicadores que presentan los mayores retrasos se relacionan con la pobreza extrema, la falta de acceso a alimentos, la igualdad de género y el cambio climático. Es de destacar que todos estos indicadores tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y en las niñas de todo el mundo. Es fundamental concentrarnos en estos objetivos que la humanidad se propuso en el 2015. Ese año marcó hitos significativos con la aprobación unánime de la Agenda del Desarrollo Sostenible y la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, desde entonces hemos sido testigos de una creciente desconfianza que se ha extendido por todo el mundo. Las sociedades se han vuelto polarizadas y las instituciones, incluyendo todas las multilaterales,
han perdido la confianza de la gente. La democracia se ve amenazada por visiones populistas que ofrecen soluciones simplistas a los problemas complejos y prometen un retorno instantáneo y mágico a un pasado idealizado. En ese contexto se vuelve aún más crucial adoptar perspectivas de largo plazo que se enfoquen en resolver los problemas de las personas más allá de los ciclos electorales. Necesitamos construir acuerdos fundamentales que trasciendan los gobiernos de turno y aborden las numerosas necesidades insatisfechas. Debemos ser capaces de eliminar la dicotomía entre las prioridades nacionales y las globales. Señoras y señores, es importante comprender que no podemos enfrentar y resolver estos retos por separado. La cooperación sigue siendo la única vía para abordar las tensiones de un mundo afectado por el calentamiento global, impulsado en gran parte por sociedades desarrolladas que consumen más allá de lo necesario y sostenible, mientras que las sociedades en desarrollo carecen de lo más básico para una calidad de vida razonable. La responsabilidad común, pero diferenciada, debe ser parte de nuestra respuesta para lograr un desarrollo sostenible para todos. Los ciudadanos deben poder ver y creer que hay oportunidades y que un futuro mejor es alcanzable. En este contexto, un liderazgo empático es más esencial que nunca. Necesitamos líderes que comprendan que los problemas de uno son los problemas de todos, que escuchen, que atiendan y se solidaricen para construir puentes que son imprescindibles. Reconozco que estas transformaciones tan necesarias requieren de atributos que no siempre son abundantes. Por eso creo fundamental que las mujeres participemos y contribuyamos con una perspectiva fresca y progresista. Debemos hacerlo en todos los niveles de la sociedad, desde lo local hasta lo global. No quiero decir con esto que solo las mujeres podemos encarar estos cambios. Sin duda, hay muchos hombres que tienen estas capacidades. Lo que sí digo y creo profundamente es que privarse de la oportunidad de contar con más de la mitad de la sociedad es un lujo que no podemos darnos. Cuando observo que apenas el 10% de los líderes que tomaron la palabra en la última Asamblea General son mujeres, cuando presencio cómo cuántas mujeres abandonan la política debido al acoso y al discurso de odio en las redes sociales, cuando constato el estancamiento, o más bien el retroceso en la implementación de la Agenda de Beijing, me convenzo de que necesitamos un cambio significativo, un cambio que permita a las mujeres tomar la parte del poder que posibilite una representación adecuada en la sociedad para redirigir nuestro destino compartido. Nuestro destino común debe centrarse en lograr un bienestar equitativo para todas las personas y un desarrollo justo tanto entre las naciones como dentro de las naciones. Esta es la razón por la cual estoy convencida de que la política y la gobernanza global deben ser examinadas a través de una lente femenina dispuesta a asumir los desafíos con una perspectiva a largo plazo, reconociendo al poder como una herramienta para lograr un impacto transformador para todas y para todos, no como una herramienta de servicio para sí misma. Este libro y esta cátedra pueden ser un paso inicial en esa dirección, inspirando a las personas presentes y a aquellas que lo lean a unirse a esta causa y a trabajar juntas para construir un mundo más equitativo, sostenible y pacífico. Sin lugar a dudas,
deposito mi confianza en la juventud. Que su compromiso sea capaz de desafiarnos y de desafiarse para producir el cambio necesario. Estoy persuadida que nuestras acciones, impulsadas por una visión inclusiva y feminista de la gobernanza global, pueden allanar el camino a un futuro mejor para todas y para todos. Muito obrigada. Anunciamos neste momento as palavras do professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Olhando o relógio para ver se eu falo bom dia, boa tarde, mas é boa tarde já. Então, boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes. É um prazer recebê-los aqui no Conselho Universitário. Gostaria de saudar a minha vice-reitora, professora Maria Armindo Nascimento Arruda, a nossa catedrática Suzana Malcorra, que pelas palavras delas que acertamos na escolha, né, Pedro? Pela qualidade do livro, pela qualidade da apresentação, uma excelente presença aqui, doutora Suzana. Gostaria de saudar o Pedro Dallari, diretor do IRI, coordenador da Cátedra José Bonifácio, e também o Rafael Gomes, superintendente do Santander Universidades. E eu queria agradecer, Rafael, mas também repetir as palavras do Pedro. O Santander tem feito esses investimentos na educação, na universidade, e sem nenhuma interferência nas nossas decisões acadêmicas. Eu já disse isso como pró-reitor. Durante 6 anos o Santander financiou o programa de melhores teses da Universidade de São Paulo, e agora como reitor a mesma experiência. Então, obrigado a vocês, obrigado pelo apoio. Eu acho que tem sido muito bom. Quem chega a uma dezena de livros, uma dezena de cátedras, não é simples, né, Pedro? Acho que isso merece a gente comemorar, e parabéns pelo Santander, pelo apoio. Gostaria também de cumprimentar o Alexandre Sais pela presença aqui, os meus pró-reitores, o Paulo Nussensweig, a Suzana Córdoba, vice-adjunta, e a Ana Lana. Acho que a Ana Lana precisou sair, mas a Ana Lana também, agradecer a presença dela. Bom, eu estou aqui só para felicitar, para agradecer, para comemorar esse lançamento do 10º livro, comemorar a escolha dos nossos catedráticos que nós temos até aqui, e a doutora Suzana, acho que corrobora o papel da cátedra na nossa universidade, que é trazer uma visão externa, trazer uma experiência internacional, trazer uma experiência de irmãos, tanto da Península Ibérica quanto das Américas, da Iberoamérica, para aumentar a qualidade do que nós fazemos dentro da universidade, para melhorar o nosso ensino, melhorar a nossa pesquisa, melhorar a nossa colaboração com a comunidade, com a sociedade em geral. Acho que esse é o papel da cátedra. E como eu já disse várias vezes também, eu copiei a iniciativa do Pedro na pró-reitoria de graduação, criando uma cátedra dentro da pró-reitoria de pós-graduação para trazer essa visão externa, e mais recentemente, já como reitor, apoiei na pró-reitoria de inovação e pesquisa a criação de uma cátedra também para trazer essa experiência. Estamos muito felizes com os catedráticos que têm trabalhado conosco. Então, a ideia da cátedra, eu acho que é perfeita na universidade, tem se mostrado bastante produtiva e tem engrandecido muito a Universidade de São Paulo, e trazendo uma nova visibilidade para a nossa universidade, trazendo uma nova visão também para a nossa universidade a partir de experiências internacionais, experiências externas. Nós não podemos ficar
achar que somente aquilo que nós produzimos internamente que é suficiente, que é importante para a sociedade. Nós precisamos colocar essas ideias e também trazer novas ideias para dentro da nossa universidade. Em relação à proposta, à tese, como o Pedro falou, da doutora Suzana, você sabe que eu sou bastante pragmático, Pedro. Eu acho que está na hora da gente fazer uma proposta, levar ao Conselho Universitário e colocar como proposta da USP a presença de uma mulher na direção das Nações Unidas, uma carta ao Itamaraty, uma carta ao presidente, uma carta ao Conselho, ao diretor não é diretor da ONU, é o secretário-geral da ONU, para que nós possamos fazer uma rede aqui no Brasil. Eu acho que se a USP liderar esse processo, nós vamos ter outras universidades, outras instituições, outros apoios. Eu me lembro quando eu fui numa reunião da ONU há 8 ou 9 anos atrás, mais ou menos, a professora Maria Hermínia estava comigo, a professora Eva Blay, estava se discutindo na época se seria já a hora de termos uma mulher como secretária-geral da ONU. Infelizmente, naquela época, que parecia que ia dar certo, infelizmente aquela experiência não teve sucesso, mas eu acho que é assim mesmo. Os insucessos também, eles têm essa função de nos dar mais estímulo, mais força, para que nós continuemos insistindo em algumas mudanças importantes. Eu não tenho dúvida nenhuma da presença da mulher na direção de organismos internacionais e nacionais. A instituição que eu mais prezo, que eu mais preservo, que é a minha família, ela é gerida por uma mulher. E eu estou muito bem, durante toda a minha vida, fico muito contente da minha mulher ter dado rumo a mim, dado rumo aos meus filhos, dado rumo a tudo na minha vida. Então, eu assino embaixo quando se coloca a mulher como dirigente de alguma instituição, porque a minha experiência pessoal é muito boa e a sensibilidade, eu acho que seria diferente. Agora, principalmente, quando alguns chegam até a colocar em dúvida a presença da ONU como sendo realmente uma mediadora internacional, já estamos aí com uma guerra dentro da Europa há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, talvez fosse a hora realmente de nós deixarmos as mulheres trabalharem e tentar colocar ordem na casa internacional. Eu acho que eu apoiaria totalmente essa iniciativa, levaria com muito gosto para o Conselho Universitário e eu acho que a USP pode liderar essa iniciativa. Então, parabéns pela cátedra, parabéns pela tese da cátedra, parabéns pela documentar essas cátedras em forma de livro. Eu acho fundamental. Nós não podemos só ter discussões, ter palestras, mas essa documentação em forma de livros que o Pedro tem feito é fantástica. Eu tenho certeza que essa série de cátedras, em algum momento, será análise de estudo, será análise de debates futuros, de novas teses, novos estudos, porque realmente eu acho que é uma colaboração inédita da universidade para a sociedade ibero-americana. E vamos aguardar o Pedro aí. Eu tenho certeza que com os nossos ex-catedráticos e com a doutora Suzana, nós vamos escolher um bom nome para ser a nossa próxima catedrática e continuar nessa linha de colaboração com a sociedade. Então, Pedro, parabéns, obrigado pela sua colaboração com a universidade. Santander, obrigado também pela colaboração. E, doutora Suzana, um super obrigado ao quadrado. Eu devo confessar que já que todo mundo falou em futebol, que na última Copa do Mundo eu torci para a Argentina. Eu não sei se na vida eu teria uma oportunidade de dizer isso. E meu neto tem 2 camisas do Messi. Tem uma do Barcelona e tem uma do time agora que ele está nos Estados Unidos, que eu não me lembro. Mas eu nunca imaginei também que o meu neto fosse ter uma camisa de um jogador argentino. Então isso mostra a proximidade, felizmente, que nós temos da Argentina. Acho que chega de discussão aqui, chega de mágoas até no futebol, e vamos trabalhar em conjunto. Muito obrigado.
Anunciamos o término desta cerimônia. A Universidade agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia.